E de volta, Mulheres em Ação, hoje com a Sheila Aragão, a mulher que vivenciou essa história e fez acontecer através dessa escrita. E hoje falada aqui no nosso programa. Você comentava sobre as mães chegando na Marinha com as crianças, que já existiu aquele primeiro momento em que os homens tão sensíveis que você mencionou começaram a perceber que precisava ser mudado futuramente dentro da Marinha, estruturar melhor para que elas pudessem amamentar. E estes homens tão sensíveis que você mencionou, só uma pergunta meio à parte, continuam tão sensíveis ainda hoje, mesmo com a mulher ganhando tanto espaço? Eles reiteram tudo isso que fizeram. A observação, você sabe, né? Em qualquer meio existem pessoas que têm a visão, o entendimento, como seus chefes, ou como os seus comandos, qual é o olhar. Os próprios filhos, né? Muitos filhos olham os pais que eles atuam aquilo para persegui-los. Outros não, têm um entendimento que é o melhor para eles. E foi este entendimento que eu tive. Que os nossos comandantes, eles sempre tiveram, objetivaram nos apoiar para que nós progredíssemos. E hoje eu tenho uma imensa admiração pelo comandante da Marinha, apesar de estar na reserva. Este livro proporcionou-me vivenciar, eu e a minha coautora, né, porque esse livro eu comecei no ano de 2006, quando solicitei minha reserva, comecei a fazer pesquisas. Fiquei encantada com a história da Marinha. Comecei a tomar conhecimento que, não só com a história da Marinha. Primeiro livro que eu, num sebo, acessei foi um livro de um major francês, Renaud, que ele fazia uma retrospectiva da mulher guerreira no mundo, iniciando pelos celtas. Sabia que os celtas, quando eles guerrilharam contra os romanos, estavam perdendo a guerra, recuaram, e as mulheres que os acompanhavam, junto com as crianças, elas ficaram entre as carroças e à frente dos inimigos. Os inimigos recuaram. Com o tempo, é esse perfil do homem que eu falo de sensíveis. Olha só, fica arrepiada. Eu fiquei aqui toda. Então, esses homens, eles colocaram as mulheres como as conselheiras juntos das crianças na evolução deles, nas decisões deles em relação ao posicionamento com os aliados. E isso se vê nesta época. Mesmo essa percepção que eu tenho dos homens, porque as mulheres na década de 70, elas queimaram seus sutiãs, elas se posicionaram, eu via isso, eu era uma criança, adolescente, eu via esse movimento feminino no mundo e no Brasil. E sabe qual foi a dificuldade? E quando essas mulheres se encontravam, muitas delas em 80, preparadas, e esses homens sensíveis perceberam que para ocupar um hospital que tinha necessidade de pessoal, poderiam criar o corpo feminino. E foi aí, e na época a presidente era o general Figueiredo, houve essa aceitação e a evolução disso foi, a cada passo que a mulher ia colocando, as mulheres inicialmente não poderiam andar armadas. Isso foi uma precaução dos homens. Depois as mulheres não poderiam embarcar, mas as próprias mulheres começaram a se voluntariar para fazer pesquisas, observações a bordo. Então, com o tempo, houve necessidade ou a abertura de cursos para mulheres irem para uma missão de paz. Eu fiz uma parte desse, até de um grupo, primeiro grupo de mulheres que se preparou
para uma missão de paz. Nós, como na área de saúde, eu fui vice-diretora de um hospital que, por um período de 1 ano, eu fui treinada pelos fuzileiros navais e também, junto com, era um grupo de 36 pessoas, entre homens e mulheres, éramos 6 mulheres. E nós tivemos toda uma estrutura montada de um hospital de campanha para uma missão de paz e foi aprovada pela ONU. Só que nós não fomos naquele período, porque a missão de paz que foi acionada foi do Haiti. Então, houve uma precaução, porque era um momento de guerra, era um momento de combate corpo a corpo. Então, as mulheres foram 2 anos depois, quando o Haiti já estava pacificado, mas para atuarem como em missões de paz, realmente. Então, este livro deu uma oportunidade de eu vivenciar um hiato que eu senti que não tive oportunidade na atividade. Foi ir ao Haiti e como também a Antártica, porque foi através do Ministério da Defesa, do próprio Comando da Marinha, através da sua comunicação social e também do Almirante Moura Neto, nosso comandante, eu pude agradecer em viva voz que ele já brindou essa nossa história através de eu vivenciar a ida ao Haiti e à Antártica. Fui, inclusive, com meu filho, que é fotógrafo também, entrevistar uma assistente minha na Antártica, e o Haiti fui no pós-terremoto, aquele terremoto que ocorreu em 2010. Sim. E eu fiquei no quartel dos fuzileiros navais, os bravos fuzileiros navais, e fiz ainda um patrulhamento noturno. Então isso para mim foi incrível, né? Foi a prática desse lado que nós que somos médicas, às vezes só atuamos de uma forma técnica, administrativa dentro do hospital, né? Embarcados, nós denominamos quando estamos em qualquer estrutura militar, quando estamos embarcados, mesmo em terra, embarcados, mas numa missão operativa junto com os fuzileiros, isso foi muito interessante. Então, isso é uma explicação até que eu dou, que mesmo como na reserva remunerada, eu eventualmente atuo, até uso farda, que tenho muito orgulho dos nossos uniformes. Nesse livro tem vários momentos que nós apresentamos momentos da mulher em diversas áreas de atuação, mulher no Haiti, mulher na Antártica, a primeira mulher a ser piloto em uma aeronave militar, que foi uma colega Denise, a primeira paraquedista, enfim. Aqui você tem toda essa história. Tem a história e tem principalmente a história, nós fazemos uma retrospectiva da mulher desde Maria Quitéria, mulheres guerreiras, que nossas escolas não forneceram, pelo menos a minha escola não forneceu informação quanto quem foi Maria Quitéria. E eu pude observar que Maria Quitéria foi uma das primeiras mulheres a lutar, teve que se travestir de homem, e brigar com o pai para lutar em prol da independência do Brasil. E foi até condecorada por Dom Pedro I, outro homem sensível. Outro homem sensível. E falando então de sensibilidade, hoje com a Sheila Aragão, sensível, uma mulher de muita garra, de muita coragem. Seus olhos brilham quando fala da Maria. Até daqui a pouquinho.